Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais um momento de mergulharmos nas Sagradas Escrituras. E hoje é festa, transfiguração do Senhor, solenidade da transfiguração do Senhor, que possamos então relembrar, que possamos rememorar esse momento que é tão forte na história do cristianismo, que possamos assim nos abrir completamente para que o Senhor também venha se transfigurar em nossas vidas e se revelar para nós cada vez mais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, e manifesta a tua força agora, manifesta o teu poder agora para nós. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver muito além, para que possamos ver muito mais do que nós enxergamos com os olhos físicos. Vem, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, eu te peço agora que desça sobre cada um de nós, para que possamos ser verdadeiramente místicos, espiritualmente lançados no teu amor, na tua graça, para que possamos ver e ver cada vez mais aquilo que o Senhor nos revela através das Sagradas Escrituras. Vem, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, ilumina-nos, ilumina nossa mente, e que através das tuas santas palavras nós possamos aprender cada vez mais e possamos experimentar do mesmo que os discípulos experimentaram no monte com Jesus. Tudo isso nós te pedimos por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, livro da profecia de Daniel. Eu continuava olhando até que foram colocados tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares e milhões de milhões assistiam ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Eu continuava insistindo na visão, atraído pelos insultos que aquele chifre gritava. Vi que mataram a fera, fazendo-a em pedaços e jogando-a no fogo ardente. Quanto às outras feras, o poder delas foi tirado, mas foi-lhes dado um prolongamento de vida até um tempo determinado. Em imagens noturnas tive esta visão. Entre as nuvens do céu vinha alguém como um filho de homem. Chegou até perto do ancião de muitos dias e foi levado à sua presença. Foi-lhe dado poder, glória, honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. O seu poder é um poder eterno, que nunca lhe será tirado. E o seu reino é tal que jamais será destruído. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça, todos os povos podem ver a sua glória. Porque vós sois o Altíssimo Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Leitura alternativa, segunda carta de São Pedro. Caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares de sua majestade. Efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando do selo da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia: Este é o meu Filho muito amado, no qual ponho todo o meu agrado. Esta voz nós a ouvimos vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. E assim se tornou para nós ainda mais firme a palavra da profecia, que fazes bem em ter diante dos olhos, como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João
e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus, e então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutem-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. E quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não contem a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje eu quero seguir aqui numa ordem cronológica com vocês, indo desde a primeira leitura, passando pelo Salmo, alcançando justamente o Evangelho de hoje, e por fim, nós teremos a graça de ler aquilo que está nas palavras de São Pedro, e eu vou já explicar por quê. Mas hoje é festa, meus irmãos e irmãs, e isso é importante ser entendido e lembrado. Hoje é a festa do mistério da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, que para nós serve como verdadeiramente a revelação de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus feito homem no meio de nós, verbo vivo que se fez carne. E ele que se revelou, se esvaziou completamente de sua condição divina, como vai dizer São Paulo, e se revelou para aqueles discípulos na transfiguração para comprovar que ele de fato vinha da parte de Deus. Mas é interessante pensar que Jesus, inclusive, ele pede para que se cumpra isso, para que seja revelado tudo isso somente depois que ele for lançado na mansão dos mortos e possa ressuscitar no 3º dia, na Páscoa do Senhor, na sua Santa Páscoa. Aqui eu quero começar, antes de mais nada, entendendo que o livro do profeta Daniel é algo completamente apocalíptico. Muitos teólogos confirmam isso, muitos teólogos falam isso, até por conta do próprio conteúdo que está sendo colocado, que Daniel tem nas visões dele, que é justamente entender que ele não está falando de nada que vai acontecer no Antigo Testamento, e até certo ponto, por mais que esteja acontecendo no Antigo Testamento e o livro tenha sido escrito no Antigo Testamento, quase tudo que foi escrito tem a ver primariamente com visões sobre aquilo que vai estar acontecendo lá no futuro, no Apocalipse que foi escrito no Antigo Testamento. Isso é muito profundo, meus irmãos e irmãs, e isso é importante de nós entendermos para que dentro de um contexto faça sentido a primeira leitura que está lá em Daniel capítulo 7, a partir do versículo 9, e dentro do contexto, de novo, nós estamos falando aqui de um profeta que literalmente viu várias feras, viu vários monstros, viu os demônios que tentaram literalmente se sobrepor a Deus de diversas formas diferentes. Mas aí ele vai falar: eu continuava vendo, olhando, insistindo na visão. Tronos foram colocados e um ancião de muitos dias se sentou. Aqui ele está falando literalmente de Deus. O ancião, vestido com as suas vestes brancas como a neve, tinha cabelos brancos como lã. Seu trono era como labaredas de fogo, com rodas de fogo em brasa. Um rio de fogo brotava na frente dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam às suas ordens. Começou a sessão e os livros foram abertos. Aqui é interessante nós compreendermos que Deus está sentado no trono. É a revelação que o profeta Daniel tem no Antigo Testamento. Deus está assentado no trono. E o trono dele é o trono mais alto, o trono dele é o trono mais poderoso, o trono dele é o maior de todos os tronos, o trono dele é soberano. Que o Altíssimo está
que o Senhor está sentado no mais alto dos céus, no mais alto dos tronos, no maior de todos os tronos, é o que justifica quando nós dizemos nos Salmos que Deus é rei e ele é o Altíssimo, porque ele está no lugar mais alto do universo, muito acima do universo, inclusive, como vai dizer o Salmo de hoje no responsório. E isso é muito bonito. E depois de compreender tudo isso, depois de entender que quem está sentado no trono é Deus, nós vamos entender então o restante da visão de Daniel. Versículo 11: eu insistia na visão, atraído pelos insultos daquele chifre que gritava. O chifre tem a ver com os 3 chifres da visão que ele teve antes do versículo 9, ali no contexto do capítulo 7. Ele tem a visão de várias feras, e a 4ª fera, medonha, tinha muitos dentes enormes, e tinha também vários chifres. E entre esses 3 chifres, um dos chifres gritava de forma absurda. Esse chifre tinha olhos humanos e uma boca que falava com muita arrogância. Isso também é uma forma de mostrar que desses chifres da fera, né, do maligno, desses chifres malignos, um dos problemas do demônio, ou melhor, um dos problemas de Satanás, é que, além do fato de ele querer ser o maior, além do fato de ele querer ser o mais poderoso, ele também tinha uma boca afiada, digamos assim. Ele queria ter palavra de ordem acima das palavras de Deus. Ele queria ter palavra de ordem com mais poder do que a palavra de Deus. E é por isso que o 3º chifre, depois da soberba, depois do poder, a 3ª força, digamos assim, do demônio é a palavra. É a tentativa de se sobrepor às palavras de Deus. E aí nós entendemos por que o versículo 11 vai trazer justamente o chifre, né? O 3º chifre que gritava. Vi que o 3º chifre estava atraindo pelos insultos que ele lançava. Vi que mataram aquela fera, fazendo-a em pedaços e jogando-a no fogo ardente. Exatamente a vitória dos céus sobre Satanás, que foi lançado no fogo ardente. E quanto às outras feras que acompanhavam Satanás, o poder delas foi tirado. Elas foram presas, mas foram mantidas em um prolongamento de vida até um tempo determinado. Percebam, meus irmãos e irmãs, que em alguns versículos Daniel está literalmente dizendo que Deus venceu Satanás, Deus lançou Satanás no fogo do inferno, aqueles seguidores de Satanás foram aprisionados, mas o pecado permaneceu por um prolongamento de vida. O pecado permaneceu, por mais que Satanás tenha sido lançado no inferno, por mais que Satanás tenha sido vencido, o pecado prevaleceu. As feras tiveram um prolongamento de vida por um tempo determinado. Ou seja, Deus controla o tempo em que o pecado vai se sobrepor sobre a terra. Até o momento em que chegará o Senhor dos Senhores. Até o momento em que o Filho do Homem chegará. Até o momento em que Jesus Cristo tomará o poder para si e tomará de volta aqueles que estavam perdidos por ocasião do pecado. Versículo 12: quanto às outras feras, ou seja, os pecados, o poder delas foi tirado. O pecado perdeu o poder, mas foi-lhes dado um prolongamento de vida. Ou seja, mesmo que Satanás tenha sido lançado no inferno, o pecado permaneceu no ser humano por um prolongamento de vida, até um tempo determinado em que Jesus Cristo vencerá e venceu assim o pecado em nós. Versículo 13: nessas imagens insisti nesta visão. Entre as nuvens do céu vinha alguém como um filho do homem. Chegou até perto do ancião de muitos dias e foi levado à sua presença. Foi-lhe dado poder, honra, glória e todo o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. O seu poder é um poder eterno e nunca lhe será tirado, e o seu reino é tal que jamais será destruído. Meus irmãos e irmãs, pense, imagina como deve ter sido gloriosa a visão de Daniel. Ele viu literalmente Jesus se aproximando do ancião de muitos dias e se aproximando de Deus, se aproximando do trono. Deus o colocou ali assentado à sua direita, à direita do Pai,
para que ele recebesse também o poder, a glória, a honra e todo o reino. E todos os povos, todas as nações, todo o universo se prostra para servi-lo. Todas as línguas louvam o Senhor, todas as línguas se colocam aos seus pés, todos se colocam diante do Senhor, diante de Jesus, diante desse poder eterno que nunca lhe será tirado. E o seu reino não terá fim. Quem foi que disse isso? E é interessante, meus irmãos e irmãs, eu acho isso muito bonito também de compreender. Quem fala essas visões, quem apresenta essas visões para o profeta Daniel é o anjo Gabriel. Se você voltar alguns capítulos no livro de Daniel, vai mostrar que ele tem visões com os anjos também. Vai mostrar que ele tem visões com Miguel, inclusive. E ali, Daniel profeta, né, São Daniel profeta, ele teve esse sonho e essa visão, e quem revela essa visão para ele é justamente Gabriel. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando chegar lá na frente, lá no Novo Testamento, Gabriel vai declarar também que o reino de Jesus, o seu reino não terá fim. O reino do Filho de Deus não terá fim. O reino do Messias, do Salvador, não terá fim. As mesmas palavras que estão escritas justamente para cumprir a profecia de Daniel. Assim, então, nós entendemos por que a profecia foi escrita e nós entendemos como a profecia se cumpre. E é interessante também justamente ver que essa mesma profecia está aqui mostrando que o poder glorioso de Jesus já estava sendo preparado, profetizado e já estava verdadeiramente sendo orquestrado por Deus para que Jesus, depois de descer até a terra para nos salvar, para nos trazer a salvação, ele iria nos redimir de toda a culpa e nos redimindo, subindo aos céus, estaria assentado à direita do Pai com poder, glória, honra e sendo o único digno de toda adoração, vencendo a fera, vencendo toda e qualquer ocasião de pecado, vencendo tudo na Santa Cruz. Essa é a visão de Daniel. E aí nós vamos compreender então o que o Salmo de hoje quer falar para nós. Nós precisamos declarar com todo louvor, com toda glória, verdadeiramente declarar, glorificar o Senhor. Deus é Rei, exulte a terra de alegria. Deus é Rei, é o Altíssimo. Deus é Rei e as ilhas numerosas precisam rejubilar. As ilhas numerosas precisam declarar que Ele é o Rei. Que possamos declarar finalmente que as montanhas se derretem perante o seu poder, se derretem como cera perante a face do Senhor. Assim proclama o céu a sua justiça, todos os povos podem ver a sua glória, porque Ele é o Altíssimo, o Senhor é o Altíssimo e está acima, muito acima do universo que criastes. Soberano Ele é. Supera todos os deuses pagãos, supera todo e qualquer tipo de divindade que querem impor neste mundo. Não, o Senhor é o único Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Muito acima do universo. A Ele a glória, o poder, a honra e todo o reino, todo o universo pertence a Ele. E aí então nós alcançamos, meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, que vai falar para nós justamente desse momento tão especial que é a festa de hoje. Na transfiguração estavam com ele Pedro, Tiago e João, que acompanharam Jesus até uma alta montanha, e ali ele revelou a sua condição divina. Sim, meus irmãos e irmãs, sim, meus discípulos, sim, meus filhos e filhas, sim, eu sou Deus. Eu sou o Deus, eu sou o Filho de Deus. Entendam. Isso é muito interessante, particularmente falando, isso é muito interessante. Jesus, ele se esvazia. Jesus, ele quer assumir toda a dor, todo o peso da condição humana. Jesus, ele toma para ele as nossas dores. Jesus, ele toma para ele as nossas fraquezas. Jesus toma para ele a nossa condição humana, que se perdeu por causa do pecado. Jesus se iguala a nós em tudo, com exceção do pecado. Jesus, como vai dizer São Paulo, ele se esvazia de sua condição divina para se tornar humano como nós, sendo idêntico em tudo, menos no pecado. E ali, vencendo o pecado, sendo perfeito, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, revelando que ele, com certeza,
A transfiguração para mim é a revelação de que Deus com certeza poderia ter enviado Jesus em glória. Jesus poderia ter descido no céu, vindo até a terra, já com a glória dele sendo revelada, mas não. Ele escolheu o caminho mais complicado, mais difícil. Ele escolheu o caminho humano. Para se igualar aos seres humanos, ele veio salvar todos os seres humanos. Ele veio salvar nossa humanidade, sendo humano como nós. Isso reflete, isso revela o peso e a grandiosidade de seu poder e da sua humildade. Jesus, que é manso e humilde de coração, verdadeiramente humilde, ele assim se revela, se transfigurando diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. E então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. E aí, meus irmãos e irmãs, é interessante pensar, né, naquilo que São Pedro fala, e inclusive muitos padres, teólogos vão falar a mesma coisa em diversos aspectos, que São Pedro ele se revela como a pessoa mais humana possível aqui. Nós estamos diante do Senhor, nós estamos diante do sacrário, nós estamos diante do Senhor exposto no Santíssimo Sacramento, estamos diante do Senhor na adoração. É muito bom estar na igreja, é muito bom estar no retiro, é muito bom estar ali diante do Senhor, é muito bom estar no lugar de conforto diante de Jesus. É muito bom estar guardado pelos braços de Jesus, estar ali descansando na presença do Senhor. É muito bom. É muito bom. E é verdade, nós precisamos estar com o Senhor sempre. Mas isso não significa dizer que nós precisamos e que nós devemos ficar para sempre lá em cima no monte. A vida com Jesus é um constante subir ao monte para encontrar com Jesus, ir à igreja para encontrar com o Senhor, ir ao monte para ter uma experiência profunda com Deus e descer do monte para chamar outras almas para que também tenham essa experiência com o Senhor. Naquele momento, São Pedro ainda não entendia isso. E é por isso que Deus ele se revela naquele momento, quando uma nuvem cobre todos eles, eles caem por terra e escutam a voz de Deus dizendo: Este é o meu filho muito amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutem as palavras que ele diz, escutem tudo o que ele diz. E o que foi que Deus disse? O que foi que Jesus disse em seguida? Levantem-se, não tenham medo. Precisamos descer, precisamos continuar nossa missão. Eu preciso ir a outros lugares. E quando desciam a montanha, Jesus ordenou-lhes: Não contem a ninguém o que viram nesta visão. Não contem a ninguém, porque o Filho do Homem precisa primeiramente sofrer e depois ressuscitar dos mortos. Precisa vencer a morte, precisa pagar pelo preço dos pecados de vocês. Não contem a ninguém. Não contem a ninguém. Jesus sabia que ele precisava primeiro superar o desafio, que era justamente pagar o preço pela salvação das almas. Ele precisa superar tudo isso, para depois, finalmente, revelar-se com poder, glória e honra. E naquele momento os discípulos ainda não entendiam isso. Mas por que eu falei que eu ia fazer em ordem cronológica, né, meus irmãos e irmãs? Justamente porque a segunda leitura, ou melhor, a opção de leitura que nós temos também está na segunda carta de São Pedro, que é justamente São Pedro dizendo aquilo que ele experimentou lá no Monte Tabor, aquilo que ele experimentou no alto da montanha, aquilo que ele experimentou, agora ele testemunhava para as pessoas entenderem, ouvirem e crerem também em Jesus Cristo. Não foi seguindo fábulas, não foi seguindo mentiras, não foi seguindo coisas absurdas, não foi seguindo histórias contadas por nossos pais, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas. Não foi isso que entregamos a vocês, não foi isso que vos demos a conhecer. O poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nós testemunhamos porque somos testemunhas oculares da sua majestade. Nós testemunhamos porque fomos testemunhas oculares daquilo que aconteceu lá no monte. Nós fomos testemunhas oculares. São Pedro está dizendo: eu vi o Senhor em poder, em honra e glória. Eu vi o Senhor. Do seio da esplêndida glória
se fez ouvir aquela voz quando nós estávamos no monte, quando nós estávamos ali. Eu escutei a voz de Deus que dizia: este é meu filho muito amado, no qual eu ponho todo o meu agrado. Eu ouvi o Senhor dizer. Eu ouvi o Senhor dizer, e esta voz nós a ouvimos vinda do céu, quando estávamos com Ele no Monte Santo. E assim se tornou ainda mais firme para nós a palavra da profecia de Daniel, que fazes bem em ter diante de vossos olhos. Ou seja, é ele dizendo para todo o povo, né, na sua segunda carta. São Pedro diz que é importante entender tudo aquilo que aconteceu no Santo Monte, porque comprova aquilo que está escrito na profecia de Daniel. Comprova que o poder, a glória, a honra e toda a força, todo o reino está verdadeiramente nas mãos de Jesus Cristo. Entendam, meus irmãos e irmãs, que para um povo que antes era pagão ou para um povo que antes era judeu e que gradativamente se tornou cristão, as pessoas que leram a carta de São Pedro, que conheciam a profecia de Daniel, essas pessoas então compreenderam que aquilo que estava escrito na profecia de Daniel, na realidade, tem a ver com Jesus Cristo, sendo profetizado ali no Antigo Testamento e sendo cumprida a profecia verdadeiramente. Ou seja, nós não precisamos esperar mais pelo nosso Messias, porque Cristo já veio e o Cristo já nos salvou, e nos salvando, Ele subiu aos céus. Subindo aos céus, Ele está assentado à direita do Pai, e a Jesus pertence o poder, a glória, a honra. Todo o reino, todo o universo está debaixo de seus pés. E assim, as palavras das profecias, as palavras de Jesus, as palavras dos apóstolos podem ser verdadeiramente confiadas a nós. Nós podemos confiar naquilo que as Escrituras nos dizem. Como uma lâmpada que brilha no lugar escuro. Como luz para os nossos olhos que ilumina também os nossos passos. Para clarear até o dia em que poderemos verdadeiramente abrir nossos corações e deixar que mais e mais a palavra de Deus venha semear a verdade em nós. Enquanto esperamos a vinda de Jesus, enquanto esperamos o dia em que poderemos contemplá-lo no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor transfigurado em poder, glória e honra, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima, seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações e até o próximo momento de meditação.